Queridos, para quem está nos visitando hoje pela primeira vez, nós aqui na igreja, nós fazemos aquilo que é chamado de pregação expositiva sequencial. É algo muito comum no período da Reforma. As igrejas reformadas, elas adotaram esse modelo de pregação, que é quando nós iniciamos um livro das Escrituras, desde o seu primeiro capítulo, primeiro versículo, e vamos estudando esse livro até o final. Então nós cremos que aquilo que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, que toda palavra é útil, é inspirada, é fonte de instrução, nós cremos que toda palavra ela tem o seu proveito e tem algo a nos ensinar. Então nós sempre estudamos um livro da maneira completa, do primeiro versículo até o último. Aqui na igreja nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos, já estamos no capítulo 10, e também a exposição do livro de Romanos, que é feita uma vez por mês no nosso culto de ceia. Então, queridos, hoje nós iniciamos em um dos capítulos que para muitos é o capítulo mais importante do livro de Atos dos Apóstolos. Por que ele é considerado um dos capítulos mais importantes, ou talvez o capítulo mais importante? Porque aqui no capítulo 10 nós temos narrado a história que marca o ingresso dos gentios, daqueles que não fazem parte da nação de Israel, né? Qualquer nacionalidade que não seja israelita é considerado um gentil nas Escrituras, é o termo que é dado para todas as nações. Então esse texto marca o início, o ingresso dos gentios de todas as nações na igreja cristã. A salvação, ela está a partir deste episódio alcançando todos os povos. Daqui para frente nós vamos testemunhar no próprio livro de Atos, uma mudança gradativa de uma igreja que até aqui ela é constituída majoritariamente por judeus que se converteram, por judeus que abraçaram a fé em Jesus como Messias, sendo agora alterada por uma igreja que vai passar dia após dia contar com mais gentios dentro do corpo, até o ponto de que os gentios se tornarão a imensa maioria da congregação cristã. Hoje em dia, a igreja cristã ela conta com muito mais gentios convertidos do que judeus convertidos. Isso nós vamos observar no próprio livro de Atos a partir deste capítulo. Mas antes de fazer a leitura do texto, é importante só atualizar a cronologia que nós temos visto até aqui em Atos. Então, já se passaram desde aquele capítulo 2, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos, com forma de língua de fogo, aquele evento do Pentecostes que nós conhecemos, já passaram aqui em torno de 5 ou 6 anos. São só 9 capítulos, mas que narram uma cronologia, um espaço de tempo bem maior do que talvez aparenta aos nossos olhos. Mas aqui a igreja já tem 5 a 6 anos de idade. E durante esse período, dentro desses primeiros 5 ou 6 anos, o evangelho ele já varreu a região da Judéia. Muitos judeus se converteram a Jesus. Houve também, já durante esse período, um ministério bem-sucedido entre os samaritanos. Muitos samaritanos creram em Jesus por meio do trabalho do evangelista Filipe e depois com a chegada dos apóstolos Pedro e João. E agora nós vamos iniciar uma nova fase dentro daquela missão que Jesus estabeleceu aos seus discípulos, que era de ir e pregar o evangelho até os confins da terra. Então esse texto aqui marca esse evento tão importante, que é o evangelho de fato alcançando então todas as nações a partir da conversão deste homem que nós veremos hoje. Então o evento ele marca isso, um fato importante na história da igreja. Tendo dito isso, vamos fazer a leitura de Atos 10, versos 1 a 8. E depois da leitura, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos ver todos os detalhes aqui do texto e o que ele tem a nos ensinar hoje. Então acompanhe comigo. Atos capítulo 10, versos de 1 até 8. Diz assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão,
este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Irmãos, talvez o grande erro que ainda é cometido quando nós falamos sobre salvação, nós veremos aqui a história da salvação de um homem, que começa aqui nesses primeiros 8 versículos e que vai além até boa parte do capítulo 10. Mas talvez o grande erro que nós cometemos quando falamos de salvação é associar os sermos salvos com os nossos méritos pessoais. Somos salvos por conta de nossos atos de bondade. O raciocínio ele parece bem simples e até lógico nas nossas mentes. Pessoas boas merecem a salvação. Pessoas más merecem condenação. É assim que nós pensamos. É lógico, é simples aos nossos olhos. Se você é uma boa pessoa, você merece ser salvo. Se você não é uma boa pessoa, você merece uma condenação por isso. E mesmo que o cristianismo bíblico seja muito claro nesse sentido, em que sentido? No ensino de que a salvação é uma obra da graça de Deus. Nós enfatizamos isso, a Bíblia enfatiza de maneira muito constante que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Um favor que nós não merecemos. Esse é o conceito de graça. E por mais que muitos saibam deste conceito, porque estão inseridos em igrejas cristãs, mesmo assim, parece que essa ideia de uma salvação que se baseia em méritos ainda está impregnado na mente de muitos. Nós temos, muitas vezes, que lutar contra isso. Porque chega a parecer que todos nós aqui temos um pequeno fariseuzinho morando no coração. Sabe o fariseu legalista? Parece que todos nós, em algum momento, temos ali o fariseuzinho que fica dizendo: bem, é isso aí, você merece. Não, aquele irmão ali, não, esse aí não vai ser salvo, não, olha que não faz nada para Deus, não serve. Parece que a gente tem que lutar contra isso dentro de nós. É comum, inclusive, cristãos, e eu creio que todos nós, eu já passei por isso, e provavelmente você vai se identificar, de nós nos pegarmos duvidando da nossa salvação. Mas será que eu sou salvo mesmo? E aí você fica naquele questionamento. Só que se você vai atrás do porquê da minha dúvida, ela normalmente está associada: eu não tenho feito o suficiente. Eu fiquei em dúvida agora porque eu já faltei 3, 4 cultos na igreja. Será que eu sou salvo mesmo? Eu não acordei essa manhã com uma disposição extrema de ler a Bíblia e orar. Nossa, será que eu sou salvo? Eu não deveria ter esse amor, essa paixão pela palavra? Então a gente vê que muitas vezes nós associamos a salvação com méritos. Eu preciso fazer para ser salvo. Se eu não estou fazendo, logo não sou salvo. Então, queridos, além de explicar o texto, nós veremos a sua importância histórica, nós veremos os desdobramentos. Eu gostaria de usar esse relato, esses versículos que nós lemos sobre Cornélio, para tratar deste tema, que é o título da pregação: as boas obras e a verdadeira salvação. Por meio do texto, eu quero mostrar para vocês que para entendermos que a salvação é uma obra da graça de Deus, para nós entendermos definitivamente isso, para conseguir nos livrar desse pequeno fariseu que ainda habita em nós, é preciso, primeiramente, nós reconhecer as nossas limitações. Você precisa reconhecer isso.
Reconhecer que mesmo você, uma pessoa, demonstre uma conduta extremamente piedosa, mesmo que alguém apresente uma vida religiosa impecável, até mesmo isso tem um limite. Isso é proveitoso até certo ponto, mas isso não salva. Nós precisamos reconhecer nossos limites. Existem sim benefícios nas boas obras, mas esses benefícios não são e jamais serão capazes de nos salvar. Jamais serão suficientes para fazer isso. É preciso também reconhecer que nós necessitamos de uma revelação superior que nos conduz à redenção. Nós sempre dependemos da ação de Deus em vir até nós e nos apontar o caminho. Nós precisamos reconhecer que por si só, nós jamais conseguiríamos encontrar aquela estrada que conduz para o reino dos céus, para o reino eterno. Nós temos que reconhecer isso. Por mim mesmo, por você mesmo, você jamais seria capaz de encontrar o caminho certo que conduz à salvação. E também, queridos, nós precisamos reconhecer qual é a resposta esperada da fé verdadeira. Qual é a atitude esperada de alguém que realmente crê? E aí entender o papel correto das boas obras, não como o motivo da salvação, mas apenas como a evidência desta. Ok? Então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, por meio do texto de hoje, é que esse texto nos mostra de maneira bem clara que as nossas boas obras jamais serão suficientes para nos salvar. É preciso reconhecer as nossas limitações. Então olhe novamente o verso 1 e 2 ali do texto. Diz assim a palavra: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Então esse capítulo 10, ele inicia com Lucas, que é o autor desse registro, nos apresentando a cidade de Cesareia. É uma cidade que também é conhecida como Cesareia Marítima. Ela é uma grande cidade ao norte da Judéia, que é localizada às margens do mar Mediterrâneo. Essa cidade ela foi construída por Herodes o Grande no finalzinho do primeiro século antes de Cristo. E Herodes, ele investiu muito nessa cidade. Ele construiu um teatro, ele construiu diversos prédios públicos, ele construiu um hipódromo, para corrida de cavalos, ele construiu um palácio para ele fez um porto extremamente bem estruturado, e na entrada do porto, quando você desembarcava, você já dava de cara com um templo dedicado a César, dedicado a Roma. Irmãos, era a Brasília dos romanos. Eles construíram aquilo pensando em ser a sede do império dentro da região de Israel, da Judéia. E muito dessas obras, irmãos, estão preservadas lá, até hoje. E aqui eu tenho algumas imagens para que você possa visualizar de maneira mais... Essa aqui é uma imagem, irmãos, de Cesareia naquele tempo. Então é uma reconstrução baseada nos achados arqueológicos. Então essa era a imagem que tinha. Você pode ver lá em cima, que é a entrada do porto. Os navios entravam por lá, e logo ali em cima, daí, no finalzinho daquela entrada, você tem uma construção grande ali, que era o templo dedicado a Roma. Depois você tinha o hipódromo aí mais ao centro, um teatro já na parte de baixo aqui da imagem, e o palácio ficava bem à beira-mar, ali na frente do hipódromo, era o palácio de Herodes. Então aqui a visão de hoje da cidade e como era, você vê que muita coisa ainda está preservada lá. Existem muitas obras que ainda permanecem lá, é um grande sítio arqueológico, e está lá, o teatro está praticamente inteiro ali, completo, daquilo que era o hipódromo preservado. Então, acho que o que ficou pior ainda ali é o Palácio de Herodes, que ficou só as ruínas, bem à beira-mar. Mas certamente era um lugar belíssimo, Imagina você morar ali.
né? Devia ser uma vista maravilhosa, mar Mediterrâneo, coisa belíssima. Então essa é a cidade que ele está falando aí. Cesareia Marítima, porque ela ficava perto do mar. Não confunda com a Cesareia de Filipe. Então aqui no mapa você vai ver que a Cesareia é aquele quadradinho maior, bem às margens do Mediterrâneo, na região da Judéia. Já pegava ali já a parte que era samaritana, no tempo de Jesus. E lá em cima fica a Cesareia de Filipe, que já ficava na Galileia. Então são duas cidades diferentes. Pena que você saiba que não são as mesmas cidades aqui, porque a Cesareia de Filipe já foi citado anteriormente. Então, queridos, voltando para o texto, são as informações que nós temos sobre essa cidade que Lucas nos apresenta. É importante que você saiba que todo judeu olhava para essa cidade, Cesareia Marítima, com desprezo. O judeu não gostava desse lugar. Isso porque essa cidade era a capital da ocupação romana no território que era de Israel. Então, os judeus, eles tinham desprezo ali. Nessa cidade viviam os principais governadores, os procuradores do império, eles moravam ali. E era uma cidade grandemente ocupada por gentios, poucos judeus moravam lá. Os judeus, eles odiavam essa cidade pelos mesmos motivos que os gentios amavam ela, né? Então era o símbolo daquilo que Roma havia feito, né? Roma construiu lá o seu império, trouxe muitas coisas em termos culturais, proteção, os soldados, a justiça, teve muito benefício para o mundo gentil, mas o povo judeu desprezava, porque eles estavam ocupando a terra que era deles, a terra que Deus entregou a eles. E aí Lucas nos informa que nessa cidade desprezada pelos judeus, morava um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um oficial romano que vivia ali, um homem descrito como um centurião de uma companhia do exército romano. Essa companhia que ele fazia parte era chamada de italiana. E aqui, muito provavelmente, irmãos, é um indicativo de que os soldados dessa companhia eram todos italianos de fato, nascidos em Roma, nascidos na Itália. Não eram soldados recrutados naquela cidade, e sim eram, de fato, italianos. Um centurião, para que você saiba, era alguém responsável por liderar uma centúria. O que era uma centúria? Um grupo de 100 soldados. Então ele era o líder desses 100 soldados que fazia parte de uma companhia ou de uma corte. Uma companhia era a junção de 6 centuriões. Então uma companhia eram 600 soldados. E aí na companhia quem liderava era um oficial chamado de tribuno, que era o principal comandante daquele grupo de 600. Então havia o tribuno, e os centuriões respondiam ao tribuno, e os soldados respondiam aos centuriões. Este é Cornélio. Quando a gente procura um pouco sobre a cultura romana, do império, nós vamos descobrir ali que um centurião, para ele chegar, né, uma pessoa chegar nesse cargo, ele precisaria mais ou menos de 15 anos de serviço militar. Ele já deveria ter sido soldado por pelo menos 15 anos. Aí o centurião, ele era colocado naquele cargo, ele ganhava o dobro do seu salário como soldado, e ele era sempre muito reconhecido por ser um bom líder, então ele se destacava entre os 100. Né? Ele era um bom líder, responsável, firme, ele tinha a capacidade de liderar um exército mesmo em circunstâncias de estresse e pressão, devia ser alguém sempre disposto a ser leal e, se preciso, morrer pelo império. Então, com essas informações, nós podemos concluir que Cornélio, ele era um cidadão romano exemplar. Ele era alguém dedicado a servir a Roma. Mas o que chama mais atenção no texto não são essas informações históricas, porque elas nem estão aqui, nós temos que procurar. Mas o fato de que esse romano legítimo, provavelmente, muito provavelmente, nascido na Itália, leal dentro do seu serviço ao Império Romano, ele não cultuava os deuses romanos.
Ele não cultuava, o Império Romano ele é conhecido pelo panteão dos seus deuses. Eles cultuavam todos os tipos de deuses. Eles adquiriam os deuses dos outros povos e botavam lá junto para... Vamos cultuar o Deus deles também. E aí nós vemos que Cornélio era um homem temente ao Deus de Israel. Ele não se dobrou aos deuses do império, mas ele se dobrava ao Deus dos judeus. E aí o texto diz no verso 2 que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, não só ele, mas toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo judeu e orava sempre a Deus. Então Cornélio, ele era aquilo que o judeu ele chamava de um temente a Deus. Eles davam essa categoria para as pessoas, que é um gentil, incircunciso, mas que adorava o Deus de Israel. Ele não abraçava todas as práticas do judaísmo. Talvez Cornélio observasse aquelas questões mais comuns da alimentação, as restrições alimentícias. Talvez ele ajudasse os pobres tendo essa consciência de que a lei exigia, a lei judaica, a lei mosaica exigia. Ele orava diariamente, o texto nos diz, a Deus, ele fazia petições, aqui o termo original é a ideia de petições, ele pedia coisas a Deus. Ele só não tinha circuncisão e ele não podia ir ao templo sacrificar. Por quê? Porque isso seria proibido a ele. O gentil ele não poderia ir ao templo em Jerusalém e fazer sacrifícios. Além disso, nós podemos observar que Cornélio ele não considerava a religião um assunto só dele, mas ele liderou o seu lar e conduziu a sua família, os seus servos e até mesmo alguns soldados a crer naquilo que ele cria. Nós veremos que até mesmo um dos seus soldados abraçou a fé e era um homem piedoso também. Então, diante de tudo isso, irmãos, diante daquilo que nós podemos ler sobre a vida de Cornélio, nós temos uma tendência a achar que toda a história que nós veremos se desenrolar ocorre justamente por conta disso. Nós temos a tendência de achar que Deus ele vai até Cornélio por causa da sua conduta. É quase natural nós irmos pensar dessa forma. Deus ele mandou Pedro lá porque, por esse motivo, por essa causa, porque Cornélio era um homem piedoso. Era um homem temente a Deus. Talvez essa seja a abordagem mais normal a ser adotada aqui. Nós vamos olhar aquilo que há de bom na vida de Cornélio e dizer que o resto é uma consequência da sua bondade. Deus ele vai procurar Cornélio por causa dos seus méritos. Mas será que esse é realmente o motivo pelo qual Cornélio ele foi escolhido para ser o primeiro dos gentios a fazer parte da igreja cristã? Queridos, pense comigo. É possível que você conheça muitas pessoas exatamente como Cornélio. É possível que você conheça pessoas assim. É possível que haja pessoas aqui dentro que sejam como Cornélio. Semelhantes como? Em que sentido serem iguais a Cornélio? Pessoas que creem em Deus, pessoas que realizam boas obras, pessoas que procuram de coração ajudar aqueles que podem, que realmente possuem uma disposição generosa, que demonstram em sua vida atos de devoção profundo a Deus. Talvez você conheça pessoas assim, que falem de Deus, que dizem crer em Deus, que fazem coisas boas. Eu sei que não deve ser difícil de pensar em alguém com essas características. E aí, diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta fundamental para que você possa pensar mais profundamente sobre esse assunto. Será que essa descrição que eu dei, de uma pessoa que teme a Deus, que faz coisas boas, que é capaz de apresentar boas obras, será que isso é suficiente para alguém ser salvo? Segundo a palavra de Deus, basta temer a Deus e fazer coisas boas para ser salvo? Basta você crer no Deus da Bíblia
e fazer algo assim? Ou basta ter uma noção de Deus e fazer coisas boas e você está salvo? Irmãos, a Bíblia diz que isso não é suficiente. Não foi suficiente para Cornélio. E isso é importante que você entenda. Isso aqui é fundamental para nós podermos compreender que a salvação que nos é concedida por meio de Cristo ocorre somente pela fé em Cristo. Eu quero que você entenda e que reconheça que as nossas boas obras, os nossos atos de devoção, dizer, não, mas eu creio em Deus. Irmãos, isso apenas indica que nós temos um coração que é voltado para o divino. E aqui você pode enquadrar como divino qualquer ideia da existência de um ser superior a nós. Muitas pessoas vão dizer, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu faço coisas boas. Por quê? Por que isso é comum na maioria das pessoas? Porque nós, seres humanos, temos uma disposição natural, nós nascemos, fomos feitos com isso. Isso é parte da consciência que Deus coloca em nós, no ser humano. Uma consciência interna, inata, que nos leva a buscar a Deus de alguma forma. Nós sabemos, nós sentimos dentro de nós que Deus existe. E nós vamos cultuar algo, alguém ou alguma coisa. Você encontra animais prestando culto? Você tem um animalzinho, um pet em casa? Você já chegou, depois do trabalho, encontrou lá ele ajoelhadinho fazendo orações? Os animais não são seres adoradores. Eles não prestam culto. Porque isso foi colocado em nós, o ser humano presta. E aí você vê as marcas disso ao longo de toda a história humana. Onde em qualquer civilização, por mais distante que fosse, você encontrava lá algum tipo de ídolo, algum tipo de culto, algum tipo de regra. Por quê? Porque isso está aqui dentro de nós. Deus nos fez com esse propósito. Nós temos uma inclinação natural para o divino. Isso está presente no ser humano. Por isso que nós vamos encontrar a imensa maioria das pessoas afirmando crer em Deus. E mesmo aquela que hoje, no mundo moderno, diz, não, eu não creio, eu creio na ciência, ela adora a ciência. Porque ela compra tudo aquilo que é dito como científico de forma inquestionável. Isso também é uma espécie de adoração e de culto. Então nós vamos encontrar as pessoas dizendo, não, mas eu me relaciono com Deus. Eu reconheço que é importante nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Tal pessoa está indo na igreja, que bom, porque ela realmente precisa, ela tem cuidado do espírito dela. Eu não preciso, eu já estou resolvido. Irmãos, essa busca por realizar atos de bondade, essa inclinação que nós temos para adorar algo e colocar no lugar de Deus em nossa vida, isso é visto na humanidade. Mas isso não demonstra que eles estão salvos por isso, mas que são marcas de Deus em nós. No entanto, nós devemos entender que esses atos são apenas um reflexo da nossa busca por Deus. Não são o meio para nós encontrarmos a salvação ou acertarmos o alvo. Isso só prova que nós fomos criados com esse propósito, adorar. Fomos criados para prestar culto a Deus. Mas aí veio o pecado e corrompe isso. De tal forma que nós não conseguimos mais por nós mesmos encontrar o verdadeiro Deus. Nós vamos tateando no escuro, tentando achar o verdadeiro Deus, mas por causa do pecado nós nunca chegamos lá. Alguns até chegam perto, outros ficam mais longe. Mas pelas nossas capacidades nós não encontraremos o caminho. Cornélio é um caso de alguém que estava muito próximo do caminho certo. Ele é um dos casos que a gente diria, mas realmente estava preparado, só faltava ouvir o evangelho. Estava pronto ali. Eu não sei se você já teve experiências de evangelismo, e se teve algum evangelismo com sucesso, com a graça de Deus, mas você deve saber como é. Parece que algumas pessoas chegam até nós prontas para ouvir.
Basta uma pregação simples, breve, e a pessoa recebe a Cristo, a obra da cruz, e diz: nossa, era isso mesmo que eu estava procurando. Era o caso de Cornélio. Por isso, irmãos, que antes de olhar para esse texto como se ele estivesse apresentando para nós os méritos de Cornélio, como se os méritos dele fossem o motivo por trás do resto da história, eu creio que essa passagem nos oferece a chance de refletir sobre o quanto que as boas obras e a nossa inclinação ao divino, embora sejam importantes, elas não são suficientes. Elas não são suficientes para salvar. Por quê? Porque somente a fé em Cristo, em Jesus, somente a fé naquilo que Ele fez por nós, é que podem selar o nosso destino eterno, não as nossas ações. E saber disso, irmãos, nos ajuda a reconhecer que nós somos limitados nisso. Mesmo que eu apresente um caminhão de boas obras, mesmo que eu apresente uma fé em Deus, e aqui você coloca fé em Deus de qualquer forma que você imaginar, mesmo que minha vida tenha atos piedosos, sem algo mais, o que nós veremos na sequência, a salvação é impossível. O texto nos mostra que até mesmo um centurião romano pode apresentar aos olhos do mundo uma vida de piedade e de devoção. Até mesmo um soldado romano pode apresentar essas obras, mas Cornélio não estava salvo por isso. Cornélio não poderia ser salvo somente por isso. Algo mais foi necessário, o que nos leva ao segundo ponto. É preciso reconhecer a necessidade da revelação para a redenção. Olha os versos 3 a 6. Diz ali: um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com outro Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Aqui vai ocorrer algo bem parecido com aquilo que nós já vimos com Ananias e Saulo. São Deus concede duas visões complementares a duas pessoas diferentes que vão se encontrar mais lá na frente, confirmando de forma inquestionável de que aquela visão era vinda de Deus e não algo da imaginação de alguém. É preciso os detalhes do que deveria ser feito. E aí Lucas conta que era por volta das 3 horas da tarde. Esse horário era o horário comum das orações lá no templo em Jerusalém. Os judeus oravam neste mesmo horário. Então, como o centurião não podia ir a Jerusalém ao templo, ele fazia suas orações na sua casa. E neste momento ele tem essa visão. O que é uma visão, irmãos? É uma espécie de sonho que a pessoa tem estando acordada. E aí, nesta visão, ele viu um anjo e ele imediatamente reconhece que aquilo vem do Senhor. Óbvio que ele fica com temor, ele, medo, quem não teria, né? Você vê um anjo, você vai ficar com medo. Mas ele reconheceu que aquilo vinha de Deus. E aí, então, o anjo lhe diz: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Subiram, aqui no texto, irmãos, é o mesmo termo que é usado para descrever a fumaça que sobe no holocausto. Lembra o sacrifício que é feito no templo? Ele é queimado no altar. E ali é dito que aquele holocausto, aquele sacrifício sobe até Deus. É a fumaça que subia e simbolizava isso. Era um aroma agradável a Deus. Subia até o Senhor. Então o anjo está dizendo: olha, da mesma forma como os sacrifícios estão sendo recebidos por Deus lá no templo, as suas orações aqui também estão. É como se Deus dissesse: estou em todo lugar, eu estou ouvindo o que você está pedindo. As suas orações têm chegado a mim, assim como estão chegando as ofertas que são feitas lá no templo. Então,
É como se ele dissesse, Deus dizendo a Cornélio, olha, eu sei que você é um temente a Deus. Eu sei que você não pode ir até Jerusalém cultuar no lugar certo. Mas isso não passou despercebido. Eu sou soberano e sei de tudo o que acontece. E aqui, irmãos, nós temos um ponto interessante de salientar, de reforçar, sobre as orações e as esmolas que subiram a Deus. Antes eu falei que as boas obras não salvam, mas isso não quer dizer que boas obras não agradam a Deus. São coisas distintas. Ninguém jamais negaria que boas obras encontram o favor de Deus. Deus se alegra com coisas boas, com atos de bondade e misericórdia. O ponto é que elas jamais serão suficientes para salvar. É isso que precisa entender. Por quê? Porque do contrário, irmãos, a história de Cornélio poderia ter terminado agora. O anjo ter dito, olha, estamos recebendo as suas orações. Nos alegramos com você. Permaneça assim como estás. Pronto, o anjo vai embora. Diz, olha, você é um homem de Deus. Deus tem visto a sua dedicação. Não, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? O anjo, ele disse para o centurião, Deus se alegra da sua conduta. Mas isso não é suficiente, Cornélio. Você precisa de algo mais. Você precisa de uma outra revelação ainda, para ser perfeito e para ser salvo. E aí por isso que o anjo continua nos versos 5 e 6. Agora envia um mensageiro a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E aqui é bem interessante as orientações que o anjo dá para Cornélio. É curioso o fato de que o anjo não manda Cornélio ir até lá, né? Vá atrás de Pedro. Procure ele, vai ouvir o evangelho. Não, ele pede o contrário. A ordem é, mande um convite para que um judeu venha até aqui. Chame um judeu a essa cidade desprezada por eles. Convide ele a entrar na sua casa. Por quê? Porque era proibido para um judeu entrar na casa de um gentil. Isso não poderia ser feito pela tradição judaica. E é por isso que depois nós vamos ver Pedro também tendo uma visão que vai demonstrar que Deus quer que ele entre lá. Então, queridos, o anjo é muito específico. Vá até aquela cidade de Jope. Procure Simão. Não confunda o Simão o curtidor. Não é esse que eu quero. É o outro que também chamamos de Pedro. Vá até lá, vai ser fácil de encontrar. Vá até a casa dele, na beira-mar. Todo mundo sabe onde fica o curtidor, só seguir o cheiro do curtume. Você vai chega na beira-mar e segue o cheiro. Vai ser fácil, vai ser tranquilo. E aí, mais uma vez, nós vemos aqui como que é uma visão de Deus. Nós temos uma cultura evangélica de que todo mundo tem sonhos e visões de Deus. Mas olha como é que eram as visões do Senhor. Sem enigmas, sem interpretações espirituais. Deus vai lá e dá o nome, dá o endereço, dá os detalhes específicos, entrega tudo o que precisa sem nenhuma margem de dúvida. Cornélio não tem que estar ali ficando interpretando, mas o que será que quer dizer isso? Será que beira-mar é beira-mar mesmo? Será que isso não tem um outro significado? Não, vai lá, está ali o endereço. Só ir. E aqui mais uma pergunta para você pensar. Não seria mais fácil o anjo pregar o evangelho ali mesmo? Não seria mais fácil o anjo chegar ali e falar de Jesus? Cornélio, nós estamos felizes com a sua conduta. Deixa eu te contar uma coisa. Você só pode ser salvo por Jesus. E aí, expõe o evangelho ali. Mas não. Por que será que o anjo não fez isso? Por que será que nós não vemos sequer Deus usando anjos para vir pregar o evangelho neste mundo? Deus não usa o seu exército celestial para isso, para a pregação do evangelho. Por que será? Será que o anjo não poderia? Ou será que os anjos não podem fazer isso? Irmão, se o anjo pregasse para Cornélio, como se cumpririam as escrituras? Pedro foi a pessoa do qual recebeu a autoridade de Jesus para pregar o evangelho aos gentios.
Jesus ele disse a Pedro que por meio do seu ministério a igreja seria estabelecida. Jesus ele diz lá em Mateus 16:19, darei para você, Pedro, as chaves do reino. É você que vai abrir. É você que vai abrir as portas da eternidade para todos os povos. Foi Pedro que pregou aos judeus, em Atos 2. Foi Pedro que pregou aos samaritanos. Filipe já tinha ido, mas Pedro foi lá e confirmou a pregação, abriu para ele. O Espírito só desce nos samaritanos depois com a presença de Pedro. E agora, mais uma vez, nós vemos que as Escrituras se cumprem. As profecias que Jesus entregou a Pedro se cumprem aqui. Da mesma forma que quis o Senhor que a pregação do Evangelho viesse pela boca dos discípulos. Então, quando nós vemos Deus se revelando a Cornélio, isso aqui é um lembrete para nós. Isso aqui nos faz lembrar que a salvação é uma obra divina. Deus ele precisa intervir na humanidade. Deus precisa apontar o caminho para a salvação. Irmão, sempre foi assim. Relembre a história da humanidade, a história bíblica. Como Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Ele descobriu que ia acontecer algo. Ele achou uma mensagem escondida? Não, Deus veio a ele e disse, construa uma arca, porque eu vou trazer dilúvio e vou acabar com a humanidade. Como que Abraão entrou em uma aliança com o Senhor, saindo de uma terra idólatra, saindo do meio de um povo idólatra? Como que Abraão conseguiu sair de lá e fez uma aliança? Deus veio até Abraão. Deus se revelou para Abraão. Essa história de revelação se repete com os descendentes, Isaac e Jacó. Depois segue com reis, com profetas, até que o próprio Deus venha ao mundo, em Jesus, que é a revelação exata, precisa, perfeita de Deus. Então, diante de tudo isso, irmão, será que cabe ainda algum tipo de pensamento de que a obra da salvação depende de nós? Será que ao olhar Deus vindo e se revelando, e vindo Ele mesmo até nós, será que nós podemos ainda alimentar uma ideia de que depende dos nossos esforços? O texto é muito claro nesse sentido. Mesmo que Cornélio fosse um homem dedicado, piedoso, temente a Deus, isso não seria jamais suficiente para que ele fosse salvo. Por quê? Porque a pregação sobre Jesus era necessária. Precisava ouvir sobre Cristo, sobre o que ele fez. Ele precisava ouvir o Evangelho, que é uma mensagem completa, inteligível. Pedro não chegou lá e disse, Cornélio, Jesus te ama. Não, ele foi lá e vai pregar para ele sobre o pecado, sobre o que aconteceu com a humanidade, sobre o porquê é necessário o sacrifício do Messias. Tudo isso será explicado para que Cornélio possa abraçar essa mensagem e ser salvo. Somente dessa forma. Essa é a situação de Cornélio aqui. Um homem bom, um homem piedoso, que teme a Deus, mas que necessita de uma revelação superior. Uma revelação que só pode vir por meio da pregação do Evangelho, acompanhada com o poder do Espírito Santo. Deus então orienta, Cornélio, vá e chame. Chame Pedro até aqui. E aí nós veremos qual é a reação de Cornélio diante dessa revelação. É preciso reconhecer qual é a resposta esperada da fé verdadeira. E aí, para encerrar os versos 7 e 8. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. O anjo cumpriu com seu papel de mensageiro, entregou a mensagem que o Senhor tinha a ele e se retirou. Agora estava sob Cornélio a responsabilidade de fazer aquilo que se espera de alguém que crê. Obedecer às orientações de forma cuidadosa. E é isso que nós vemos no texto.
O anjo se ausentou, imediatamente ele chamou 2 dos seus servos, mais um soldado, para fazer a guarda desses 2 homens, e enviou eles até Jope. Essa viagem, irmãos, de Jope até Cesareia a Jope, era uma distância de 60 quilômetros aproximadamente a ser coberta a pé. Era uma jornada que levaria 3 a 4 dias para ser completa. Então, digamos que os servos saíssem na segunda, eles voltariam com Pedro lá pela quinta ou sexta-feira. E aí você tenta imaginar o coração de Cornélio durante esses dias. Pensa, espera, imagine a ansiedade, o que se passou na mente dele durante esses 3, 4 dias. O anjo veio, disse que Deus estava atento ao seu clamor, disse que ele deveria procurar um homem específico e que esse homem deveria estar na casa dele. Mas quem é esse homem? Cornélio saberia quem é Pedro? O que será que ele vai vir a fazer aqui? O que o Senhor quer me dizer com tudo isso? Irmãos, é certo que Cornélio deve ter dormido muito pouco durante esses dias. A mente dele deve ter ficado girando ali, nas inúmeras possibilidades. Imagina que amanheceu na quinta, ele já ficou posicionado. Né? É que nem quando você compra uma coisa que você quer muito e vem pelo correio, aí você vê, saiu para entrega, você fica na porta. A qualquer momento. Estou esperando muito isso. Assim era Cornélio, estava lá, obcecado, olhando no horizonte, sem piscar. Eu não posso perder esse momento. Essa deveria ser a reação dele. E tudo isso é muito interessante, irmãos, de a gente imaginar. Essa é a meditação do texto bíblico que nós temos que fazer. Porque muitas vezes a gente passa pelo texto e não para pensar nesses mínimos detalhes. Mas o principal, irmãos, o que eu quero destacar aqui, da postura de Cornélio, é a maneira como ele responde à revelação de Deus. A sua reação imediata, sem questionamentos. Ele partiu para cumprir aquilo que foi revelado. Irmãos, esse é um ótimo exemplo prático de como a fé verdadeira age, com obediência ao chamado de Deus. Irmãos, ele não vai ser salvo por causa disso, mas é a evidência de alguém que realmente crê. Essa é a distinção que precisa estar clara. Quando ele soube o que ele precisava fazer, ele não hesitou. Ele foi atrás, ele fez exatamente o que o anjo disse. Isso aqui é um exemplo prático de um coração faminto por Deus. E aqui, irmãos, entenda. Um coração verdadeiramente faminto por Deus não apenas realiza boas obras, mas responde prontamente em obediência. Grave isso, irmãos. Eu vou repetir porque é importante. Um coração verdadeiramente faminto por Deus, ele não realiza apenas boas obras, mas ele responde prontamente em obediência à palavra. Esse é o ponto. Dificilmente, irmãos, nós teremos uma missão como a de Cornélio. Dificilmente nós teremos a experiência de ter uma visão, de ver um anjo, de receber do anjo instruções. Mas todos nós, quando nos tornamos discípulos de Jesus, nós recebemos ordens de Deus por meio da sua palavra. Se você assumir esse relacionamento de discipulado com Cristo, você vai passar a conhecer o Senhor por meio da revelação que Ele nos deixou, a Bíblia. E aí certamente você vai se deparar com comandos, com ordens da parte de Deus. E aí então a sua reação a esses comandos sempre será uma evidência muito mais concreta de uma fé verdadeira do que boas obras que te acompanham. Irmãos, deixa eu salientar. Ímpios são capazes de produzir boas obras. Pessoas incrédulas, pessoas que frequentam seitas, pessoas que defendem doutrinas contrárias à palavra de Deus são capazes de realizar atos de bondade e misericórdia.
Você vai encontrar, irmãos. Está cheio por aí. Mas jamais essas mesmas pessoas que podem trazer um caminhão de boas obras para apresentar, jamais elas se submetem completamente à palavra de Deus. O incrédulo nunca vai declarar que a Bíblia é a sua fonte de autoridade, a sua única regra de fé e prática. Jamais. O ímpio, ele vai sempre tentar encontrar uma justificativa para a sua desobediência. Uma justificativa para não ter que fazer aquilo que Deus diz que ele tem que fazer. Alguns exemplos práticos. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós não devemos cobiçar. Irmãos, esse mandamento, ele fala sobre não desejar aquilo que pertence ao outro. De nós não olhar para a vida do outro e querer aquela vida para nós. Mas aí nós nos pegamos vivendo em uma sociedade altamente materialista, onde o consumo e a comparação são frequentemente incentivados. E aí dentro dessa cultura, irmãos, talvez o simples evitar a cobiça pode ser um desafio para a gente viver de acordo com a palavra. Nós sabemos que Jesus nos ordena a amar o nosso inimigo. E esse ensinamento de Jesus muitas vezes vai contra uma inclinação nossa humana, que é retribuir o mal com o mal. Se o cara pisou no meu pé, eu vou pisar de volta. Muitas vezes a gente ensina os filhos, se o coleguinha te der um soco, tu dá outro. Dá no meio, dá mais forte. Irmãos, nós vivemos um mundo que valoriza a justiça a qualquer custo. E aí então você vai perceber que amar os nossos inimigos pode ser um esforço espiritual gigantesco. E que dificilmente será visto em pessoas que não possuem uma fé verdadeira. Jesus diz que nós não devemos acumular tesouros na terra. Ele diz que o nosso reino não é daqui. Que nós devemos acumular tesouros no céu. E esse mandamento nos desafia a não colocar o nosso coração nas riquezas. E aí, mais uma vez, nós vivemos uma cultura onde o sucesso, muitas vezes, é medido pelos nossos bens materiais. E aí, então, pode ser muito difícil para nós querer acumular tesouros no céu. A Bíblia afirma que nós devemos nos livrar de toda fofoca e murmuração. A Bíblia diz que nós devemos usar a palavra, aquilo que sai da nossa boca, apenas se for para edificar alguém. Irmãos, se nós vivêssemos de fato só esse mandamento de Deus, Efésios 4, só saia da nossa boca palavra que edifique. Quanto silêncio nós escutarmos. Quanto silêncio a mais nós desfrutaríamos. E aí você vive mais uma vez um contexto desafiador, especialmente em tempos de rede social, onde o comportamento, críticas e opiniões muitas vezes ultrapassa qualquer limite aceitável. E aí mais uma vez, será que é possível, irmãos, que alguém que realmente crê, ele possa ser de uma forma quando está na frente de alguém e de outra quando ele está na rede social? Será que você pode ver um duplo comportamento de alguém que realmente crê? Na frente das pessoas, vem na igreja no domingo, se porta de um jeito, fala de um jeito, se veste de um jeito, mas na rede social é completamente diferente. É possível isso, irmãos? Em alguém que verdadeiramente crê? Eu creio que não. Então, queridos, a história de Cornélio nos ensina, e ainda vai nos ensinar mais, de que a verdadeira salvação só ocorre através do acolhimento da mensagem de Cristo. E esse acolhimento, esse crer, é de uma forma irrestrita. Irmãos, tem muitas pessoas que se dizem cristãs. Já falei algumas vezes, no nosso país, 80% das pessoas se dizem cristãs.
Será que se 80% das pessoas do nosso país fossem cristãs, o nosso país estaria do jeito que está? Por quê? Porque é fácil eu falar. Mas é necessário uma conduta que evidencie que aquilo que eu falo é verdade. E a melhor forma para evidenciar isso não são somente as boas obras, mas uma disposição à obediência a Deus. A obediência à palavra. Não obediência a um guru, não. Aquilo que Deus exige de mim por meio do texto bíblico. Só se submete às Escrituras quando alguém é realmente alcançado, habitado pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a evidência mais segura de que nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus. A disposição em obedecer é a resposta esperada da fé verdadeira. Então, queridos, para concluir, a passagem que nós lemos hoje, de Atos 10, 1 a 8, narra a história de Cornélio. Um centurião romano que, embora já praticasse boas obras, embora temesse a Deus, ele precisava de uma revelação superior. Ele ainda precisava de uma revelação divina para compreender a verdadeira salvação que vem apenas através de Jesus. Então esse sermão aqui nos ajuda a entender que apesar das nossas boas ações, a salvação não se baseia nelas. Não se baseia em obras, mas na fé em Cristo. Se tiver algo para você gravar hoje, grave isso. A salvação não vem pelas minhas ações, não vem por boas obras, mas somente pela fé em Jesus e naquilo que Ele fez por mim. Somente vem quando você olha para Cristo e diz, Ele morreu no meu lugar, eu creio nisso. Ele pagou o preço da condenação que pairava sobre mim, eu creio nisso. Uma pessoa só é salva quando crê nessa mensagem. E Cornélio, ele precisaria ainda ouvir isso. E é por isso que nós vamos ver na sequência toda a parte de Pedro da história, a sua pregação e o que aconteceu. Então, irmãos, para não cairmos no erro de imaginar que boas obras, juntamente com algum entendimento sobre a existência de Deus, são suficientes para salvar, é preciso aprender com a história de Cornélio. E entender que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer as nossas limitações. Se você acha que você é bom o suficiente, sinto lhe dizer, a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se tornaram inúteis. É isso que a Bíblia fala sobre os seres humanos. Nós todos estamos unidos nisso, no pecado de Adão e Eva. E ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Você pode ser bom, melhor que o que está do seu lado. Mas, na comparação com o Senhor, você jamais será bom o suficiente. Essa é a primeira coisa que você tem que reconhecer. A segunda é que você necessita de revelação para a redenção. Sem a mensagem do Evangelho, você não é capaz de ser salvo. Se você não for exposto à pregação sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, você não será salvo, porque você precisa ouvir, entender e aí então crer. E aí depois disso, saiba que a melhor forma de reconhecermos que estamos firmes na fé verdadeira é a nossa capacidade, é a nossa disposição em obedecer de forma imediata. É reconhecer que a Bíblia é para nós palavra de Deus, que ela é para nós norma de fé e conduta. Ok? Então, queridos, eu vou dar uns segundinhos para você pensar um pouquinho sobre tudo isso. Será que você já reconheceu suas limitações? Será que você reconhece que precisa de Cristo, precisa do Evangelho para ser salvo? E qual tem sido a sua resposta a isso? Você tem buscado viver uma vida em obediência à palavra? Então pense por alguns segundinhos e vamos orar.
Querido Deus, eu peço que o Senhor venha com o poder do Teu Santo Espírito a nós aqui. Sabemos que a salvação é uma obra da graça do Senhor e que por meio da graça o Senhor nos oferece a Cristo, aquilo que Ele fez por nós, e que nós precisamos reconhecer que jamais poderíamos encontrar esse caminho de redenção se não fosse pelo Senhor Jesus, pela palavra, por aqueles que deram suas vidas para pregar e testemunhar aquilo que eles viram com os seus próprios olhos. Pai, nos ajuda a reconhecermos nossos pecados, porque por nós mesmos nós sempre vamos nos considerar melhor que os outros. Então nos concede Teu Espírito, nos convence de que somos pecadores e que esse convencimento nos atrai até Cristo, nos leve até Ele, para que possamos confiar naquilo que Ele fez por nós. O justo que morreu pelo injusto. E Pai, nos dá essa disposição semelhante à de Cornélio, de obedecer sem questionar, de realmente ter uma disposição que começa no entendimento de que a revelação de Deus é inerrante, é infalível, e é a verdade de Deus para nós. O Senhor tem o desejo de fazer apenas o bem a nós. Que possamos de fato, Senhor, descansar em Ti e buscar fazer aquilo que o Senhor espera de nós, não como algo que nos trará mérito, mas apenas como uma evidência de que já fomos alcançados por Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que nenhum de nós se perca nesse caminho, Deus, mas que todos nós chegamos ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e aí então sermos salvos por Ele. Louvamos e agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra e que o Senhor nos conduza sempre nos Teus caminhos. É o nosso desejo e oração em nome do Senhor Jesus. Amém.